Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Vamos começar o Pauta em Debate desta noite conversando com a nutricionista Mirela Ferreira. Nós vamos falar hoje sobre alergia à proteína do leite de vaca. Boa noite, Mirela. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Mirela, vamos falar hoje sobre alergia alimentar. E para introduzir esse assunto, explique para os nossos telespectadores o que é a alergia alimentar. A alergia alimentar é uma resposta imunológica do organismo quando você tem a exposição a alimentos com uma carga alergênica, né? Então, a diferença entre intolerância e sensibilidades acontece porque você tem uma resposta que mexe com as células de defesa do organismo, né? Então, trabalha com os anticorpos, acaba tendo toda uma movimentação inflamatória do corpo frente a alguma fração, uma partícula do alimento em específico, né? Nesse caso do tema da alergia, a proteína do leite da vaca, mas hoje é comum você encontrar alergias dos outros alimentos, né? Desde soja, alergia ao glúten, né? As oleaginosas, enfim, é bem diverso. Ou seja, o leite de vaca, ele é comum, muito comum na dieta alimentar da maioria das pessoas. A alergia a essa proteína é o mesmo que a intolerância à lactose? Não, apesar dos sintomas serem bem semelhantes, né, eles funcionam por mecanismos diferentes no corpo, né, então tem bastante diferença. A intolerância à lactose ocorre pela fermentação do açúcar do leite, que chama lactose, no intestino do indivíduo, que não tem ou tem uma quantidade deficiente da enzima que quebra esse açúcar, que chama lactase. Então, a ausência dessa enzima faz com que ocorra a fermentação ao contato com o alimento que tem a lactose. E aí gera sinais como distensão abdominal, dores, cólicas, diarreia. Só que esse quadro todo de sintomas que acontece não são mediados por células do sistema de defesa do corpo, né? E sim pela simples fermentação, por não ter enzima. E já na alergia é diferente. A alergia, você tem o contato com substâncias, partículas, frações do determinado alimento que tem esse quadro alergênico, e aí células de defesa vão reagir. Então, você pode ter mediado por imunoglobulinas ou outras células, né, fazer um misto também de reação, onde você pode ter sinais e sintomas tanto imediatos quanto tardios, o que dificulta, inclusive, a detecção dessa alergia, né, às vezes. Então, a intolerância à lactose, ela ocorre com o contato do leite no intestino da pessoa. Ou seja, contato da lactose. Da lactose, isso. Né? Então, você passa pelo estômago, faz o processamento e vai para o intestino. Na questão da alergia à proteína do leite, automaticamente que entrou no corpo, já pode ter alguma reação? Pode. Se o indivíduo tiver com um quadro alérgico, onde tem presença de imunoglobulinas E, são os anticorpos, né? De reação imediata, ele pode ter questão de 1 a 3, 4 horas para aparecer sintomas. Então, a pessoa pode ter desde uma dermatite, vômitos, diarreia, coceiras, até um choque anafilático. Né? Então, Seria casos mais graves. Exato. E a pessoa que tem um quadro alérgico como esse, de imediato, não interessa a quantidade, né? E você pode ter, às vezes, 1 colher de café do leite e já apresentar sintomas. Por isso precisa ter muito cuidado, né, no caso do alérgico. Está aí as legislações agora para ajudar na rotulagem de alimentos a ficar mais seguro, né? E no caso, você também disse que tem casos que demora-se até um determinado tempo para se manifestar essa alergia. Ou seja, que não é de imediato, ela pode demorar um pouco mais e isso pode se confundir com outras doenças ou outros... Sim, no caso do tardio, né, na reação tardia, sim. Tardia. Isso acontece porque a gente tem que pensar no nosso trato gastrointestinal como o nosso segundo cérebro. Ele não serve só para você digerir, absorver e excretar. Ele tem toda uma produção de neurotransmissores, tem a mucosa intestinal que lida com um monte de células de defesa,
onde está protegendo o seu corpo da entrada de substâncias que não são favoráveis à saúde, né? E tudo isso acontece pensando que a gente tem um nível de tolerância oral, né? Ou seja, não é porque você tem uma proteína do leite, ou um glúten, ou outro alimento com carga alergênica, que você vai ter reações, né? Você vai ter uma adaptação do seu corpo inicialmente. Então, pode ser que se juntar algum fator, por exemplo, uma baixa acidez do estômago, pouco suco gástrico ou um desequilíbrio na flora, isso pode fazer com que fique mais suscetível a essas células de defesa reagir e passar a desenvolver alergias. E aí os sintomas vai variar e fica realmente complicado da pessoa, às vezes, identificar de imediato, né? Então, você pode ir desde uma esofagite a um ovário, síndrome de um ovário policístico, a uma enxaqueca, né? Então, realmente fica complicado de identificar. Ou seja, então a pessoa ela pode estar com um quadro de doença, ela vai no médico, ele vai investigar esse quadro e pode chegar no resultado que ela tem uma alergia a essa proteína do leite da vaca. Sim. Quando você fala dessa detecção da alergia, precisa ser para um acompanhamento com um profissional especializado, né? No caso, para trabalhar pela alimentação, excluir para fazer um teste, depois fazer a provocação oral do alimento, exige um nutricionista especializado nisso, né? Para que a gente consiga realmente detectar. Hoje a gente tem exames que dá para fazer em alguns casos, no caso da tolerância à intolerância à lactose. E da alergia a gente precisa também, além dos testes, né, que dá para fazer essa exclusão para dessensibilizar o corpo, né, o organismo, para depois você conseguir avaliar, dar suporte de nutrientes para conseguir melhorar. E para a pessoa que possui a alergia, ela tem que abolir os alimentos à base de leite de vaca da sua alimentação? Ou derivados, ele tem que abolir esses alimentos? Uhum. Hoje está bem comum várias dietas, né, e várias condutas onde a pessoa exclui por completo, retira um alimento sem ter um acompanhamento, sem ter uma real necessidade de se fazer isso. É perigoso, né? Eu acho que você precisa realmente ter, para fazer essa exclusão, retirar, precisa ter um cuidado maior, né, com a avaliação do estado nutricional da pessoa, pedir os exames necessários. E isso acontece, se essa exclusão for acontecendo, né, você pode gerar outros problemas. Na hora que você retoma o consumo desses alimentos, quando você não tem nenhum quadro alérgico, pode trazer maiores sensibilidades e a exclusão também pode trazer falta de nutrientes, né, que às vezes tem aquele grupo ali e você deixa de ter. Né? Ou seja, o leite, ele tem nutrientes que são essenciais à vida humana, né? Quais nutrientes que são importantes que tem no leite de vaca que você salienta que seria importante, que deveria depois ser substituído por outro grupo alimentar? Olha, um dos principais nutrientes que são importantes, que tem nesse grupo, é o cálcio. Né? O cálcio de origem animal que tem na questão do leite e derivados é de uma biodisponibilidade muito boa para o corpo. É uma das principais fontes hoje na alimentação do brasileiro. É claro que esse consumo precisa ter todo um apoio nutricional para equilibrar, para fazer com que você consiga ter ele sem ter esses prejuízos, sem desenvolver alergias e sensibilidades. O principal é o cálcio, mas tem gorduras... Tem gorduras, tem proteínas, né, proteínas, que realmente preenche uma quantidade boa da necessidade diária. Ou seja, se a pessoa retirar por conta própria o leite do seu consumo diário e não fazer um substituto adequado, ele pode ter outros problemas de saúde. Pode, com certeza. Né? Você precisa fazer essa troca com uma responsabilidade. Né? Então, seja por avaliar, que aí já entra a questão do tratamento nutricional, mas avaliar essa necessidade, a dosagem que seria necessário para cada indivíduo e fazer a substituição dentro do hábito alimentar da pessoa, para não ter nenhum prejuízo. Esse é um dos trabalhos que você realiza como nutricionista hoje. Sim, eu tenho bastante experiência em tratamento com alergias, sensibilidades, intolerância à lactose também. E é algo que as pessoas acabam chegando com certa dificuldade, né? Perdido um pouquinho. E para a gente finalizar, qual que seria um substituto
adequado para... Substituto para o grupo do leite e derivados seriam os alimentos que contêm as proteínas, né, que dá para colocar. Então, hoje você tem outras fontes de proteínas. Então, tem as carnes, os feijões, os derivados disso. E você também, na culinária, você pode trocar por outras coisas, né, como os leites vegetais, por exemplo. Leites vegetais seria uma das indicações. Então, daqui a pouquinho nós vamos continuar o nosso bate-papo com uma nutricionista que vai falar um pouquinho sobre esses leites vegetais que podem substituir na gastronomia o leite de vaca. Mirela, muito obrigado pela entrevista. Tenha uma boa noite. Boa noite. Pauta em Debate volta já já. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com Pauta em Debate e neste bloco nós vamos conversar com a nutricionista e gastrônoma Juliana Rossito Bandeira. Boa noite, Juliana. Boa Seja noite, bem-vinda. Marcos. Obrigada. Juliana, nós conversávamos no bloco anterior com a Mirela sobre a questão da alergia à proteína do leite de vaca. E continuando nesse assunto, para quem possui essa alergia já diagnosticada, como é que é o tratamento funcional e a dieta do dia a dia? Então, o paciente, depois do diagnóstico correto, né, como a Mirela até falou, de diferenciar se tem alergia à proteína do leite ou se tem intolerância à lactose mesmo, a dieta funcional para esse tipo de alergia é a exclusão total desse grupo. Pelo menos no início, para ver como é que fica, como é que o paciente reage, mas quando o diagnóstico está certo, é a exclusão mesmo. E aí, o papel do nutricionista e até o papel do gastrônomo nessa hora é de fazer as substituições. O nutricionista faz essa parte de acertar os nutrientes que vão faltar com a exclusão desse grupo e o gastrônomo ajuda a fazer substituições para receitas para não ficar uma dieta monótona, para poder ter uma variedade maior de alimentos.
E na hora que a pessoa vai cozinhar, qual que é a opção que ela tem para substituir o leite de vaca nas receitas que ela já está acostumada? Sim. Os leites vegetais, que hoje em dia estão bem falados, são uma ótima substituição. Então, qualquer receita que leve o leite de vaca pode ser substituído tranquilamente por algum leite vegetal. O que é esse leite vegetal? Na verdade, o termo leite, a gente usa porque a aparência fica muito semelhante à do leite, mas leite é o produto que vem da glândula mamária da vaca ou de mamíferos. Sim. Então, na verdade, é um extrato vegetal que tem essa aparência e que tem condições de substituir. Então, o leite vegetal, que a gente vai falar aqui, que fica um termo mais fácil, é feito com... Antigamente, a gente ouvia muito falar de soja, é muito comum o leite de coco, que a gente conhece, mas hoje em dia a gente tem leite de castanha, de oleaginosas em geral, do coco mesmo, de amêndoas, de nozes, de arroz, de aveia. Então, tem uma variedade imensa. Ou seja, então, o leite vegetal é um excelente substituto. É um excelente substituto. E qual que seria essa principal diferença entre o leite vegetal e o leite animal? Bom, as proteínas que tem no leite vegetal e no leite animal e as gorduras são diferentes. O jeito que elas reagem no corpo são diferentes. Até a composição, os leites vegetais não vão ter o mesmo tanto de cálcio que teria um leite de vaca. Mas a gente consegue colocar outros alimentos que sejam fonte de cálcio também, agregando nessa dieta. Mas a principal diferença é essa, que as proteínas vegetais e as animais, elas reagem diferente no corpo. Em termos de sabor, de paladar? O sabor vai muito do alimento escolhido para fazer esse leite. Então, na verdade, fica uma questão muito individual, de preferência mesmo. Tem pessoas que gostam muito do leite de coco e outras acham que ele dá um sabor muito forte. Então, acabam usando um leite de amêndoas, um leite de castanha do Pará. E é uma questão mesmo de gosto. E como é que as receitas que levam o leite vegetal, como que se comporta o alimento depois que você faz o preparo utilizando o leite? Da mesma maneira que se comporta feito com leite de vaca. Ou seja, para quem não sabe, a diferença... Não, fica muito sutil. Até os leites vegetais têm um sabor alguns têm um sabor mais delicado até, e dão um sabor muito interessante para a receita. Enfim, o que você já sugeriu dentro de cardápios e dietas para pacientes que têm a alergia? Olha, eu já sugeri essa substituição mesmo. Nós já criamos algumas receitas com esses leites vegetais. Porque você, além de ser nutricionista, você é gastrônoma. Eu sou gastrônoma, isso. Além de simplesmente, sugerir dietas, você também prepara essas dietas? Isso, eu também preparo e eu tive que aprender a usar esses leites vegetais e até alguns outros derivados para poder deixar as receitas mais interessantes. Uma bem interessante é o creme de castanha de caju, que ele substitui o creme de leite maravilhosamente bem. Ele dá um sabor delicioso, uma consistência muito interessante e muita gente que come sem saber não sente a diferença. Ele é um sabor semelhante, mas em muitos casos ele é até mais palatável, mais agradável. Sim, excelente. E que outras sugestões que você já fez, enfim, dentro da gastronomia que você pode nos falar? Olha, uma bem interessante é o leite de castanha do Pará, que você faz o leite, tem que deixar de molho a castanha, tem todo um processo para fazer. E depois que o leite está pronto, ele é batido, é coado e fica um resíduo. E esse resíduo, então o leite vai ser utilizado nas receitas ou até para beber puro mesmo. Então tem pessoas que tomam com café, no café da manhã. E aquele resíduo que sobra é feito um patê ou até um queijo vegetal. Então isso é interessante. Esses leites, eles nos proporcionam essa oportunidade de descobrir novas receitas, de novas aplicações. Então, esse resíduo vira queijo, vira patê, pode virar um recheio de torta, pode virar uma farinha para empanar uma carne ou então um salgado. É muito versátil. Ou seja, o trabalho que vocês realizam é para que a pessoa não sinta no seu dia a dia que ela tem esse problema de alergia. Sim. E que vocês introduzem na alimentação dela. Se ela toma um leite, ela tem um leite com café ou com chocolate que ela pode tomar. Se ela está acostumada com um bolo que vai o leite, vocês também preparam uma dieta para ela, uma receita de bolo,
ou do queijo, iogurtes também, chega a esse ponto? Chega a esse ponto? Chega a esse ponto. Hoje em dia, essa área de gastronomia funcional está muito em alta. E por isso, cada dia, novas receitas vão sendo criadas, novas receitas vão sendo testadas e os resultados são surpreendentes. O que você já testou que mais te chamou a atenção? Foi o creme de castanha. O creme de castanha. Foi o creme de castanha. Ele chama muito minha atenção porque ele pode ser usado em receitas doces ou salgadas. Ele é muito neutro. E o resultado que ele dá é sensacional. É o meu queridinho. Você já chegou a fazer um chantilly com morango com ele? Não, ainda não, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Porque assim, eu vejo que as pessoas que têm a alergia alimentar, muitas vezes ela fica restrita na sua alimentação. E acaba até sofrendo um pouco, né, essa exclusão. E esse trabalho que vocês, tanto você quanto a Mirella, realizam, de preparar os alimentos, de dar alternativas para que a pessoa viva de uma forma natural, como se não tivesse esse problema. Sim, porque nós percebemos muito a dificuldade até da família, que quando tem um alérgico só na casa, a família toda fica com dificuldades. Todos sofrem, né? Teoricamente, todos sofrem, todos têm que entrar na dieta para que o integrante da família não possa alimentar, se sinta excluído. Isso, então a nossa proposta é fazer alimentos, no caso para alérgicos, que tenham sabor e que o alérgico tenha prazer em comer aquilo. E que são alimentos que qualquer pessoa pode comer, alérgico ou não, e que vão ter prazer em comer aquela comida, mesmo que não tenha nenhum problema de saúde. Vocês sugerem receitas ou vocês também preparam? Nós preparamos. Vocês também preparam? Nós preparamos, nós temos alimentos congelados, tem uma linha bem grande que nós podemos atender alérgicos. A nossa cozinha é livre de contaminação, porque um grande problema dos alérgicos é a contaminação cruzada. Mesmo que naquele alimento não tenha o alérgeno dele, se no ambiente foi preparado, ele pode sofrer com aquilo. Então, a nossa cozinha é livre de alergênicos. Ou seja, então, nós temos aí telespectadores que têm problema de alergia, eles podem fazer o contato com vocês, que vocês vão trabalhar desde a parte nutricional, assim, de sugerir dietas, até preparar os alimentos para que eles tenham no seu dia a dia. Sim. E como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Podem entrar em contato conosco pelo Facebook, que é uma nossa página Nutri Gourmet. Tem os nossos celulares. Tem o 9997-9737, da Mirella, e 9153-2224, que é o meu. Então, só entrar em contato com a gente explica direitinho como é que funciona, quais os produtos que nós temos, e tem uma variedade bem grande, desde refeições até bolos. O que mais tem saído? O que as pessoas acabam procurando mais? Olha, os alérgicos, eles acabam procurando mais a linha de lanches, que isso eles sentem muita dificuldade. Então, os bolos, os salgados, eles gostam bastante, porque podem comer. Se tem um filho que é alérgico, a mãe pode preparar uma festa com vocês, ou seja, a criança vai ter a festa de aniversário dela junto com os amiguinhos, não vai ter problema nenhum. Não, tranquilo. Vocês vão fazer o bolo, vai fazer o chantilly, os salgados, enfim, uma dieta, um buffet específico para a festa do seu filho que é alérgico, mas que as crianças todas vão participar e ele não vai se sentir excluído. Sim, estamos caminhando para isso tudo. Estamos no processo. Maravilha. Juliana, muito obrigado pela excelente entrevista. Parabéns por esse trabalho que vocês realizam, que vai incluindo essas pessoas aí no seu dia a dia, para que eles não se sintam excluídos, né, dessa questão alimentar. Minha querida, obrigada. Uma boa noite. Boa noite. O Pauta em Debate volta já já. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras
primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, para você que esteve conosco, para você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a Deus por ter nos permitido a realização de mais este programa. Tenham todos uma boa noite. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.